O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É noite de sexta-feira, e talvez você esteja chegando ao fim desta semana com o corpo cansado e a mente ainda cheia de contas, prazos e preocupações. Talvez a semana tenha sido dura no trabalho. Talvez você tenha se desdobrado em mil para dar conta de tudo. Ou talvez, quem sabe, você esteja atravessando um tempo de espera, procurando emprego, esperando uma porta se abrir, olhando para o mês e se perguntando como as coisas vão se encaixar. Seja qual for a sua situação, esta palavra de Filipenses foi escrita para pessoas como você e como eu. O apóstolo Paulo escreveu essa promessa de dentro de uma prisão, agradecendo a uma igreja simples que havia repartido com ele o pouco que tinha. E é dali, de um lugar de escassez, que ele declara com toda a confiança: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Perceba que ele não diz que Deus suprirá alguns desejos, nem que suprirá de acordo com o tamanho do seu salário ou com o saldo da sua conta. Ele diz que Deus supre de acordo com as gloriosas riquezas que estão em Cristo Jesus. A medida da provisão não é a sua capacidade, é a riqueza de Deus. Isso muda tudo. Porque quando a fonte é o Senhor, a fonte nunca seca. Nesta noite, eu quero convidar você a fazer uma troca. Troque a ansiedade pela confiança. O trabalho é importante, sim. Deus honra o esforço, abençoa as mãos diligentes e se alegra quando fazemos o nosso melhor. Mas o trabalho não é o seu Deus. O seu emprego não é a sua fonte. A sua empresa, o seu cliente, o seu contrato, nada disso é a origem do seu sustento. Eles são apenas canais. A fonte é Deus. E quando um canal se fecha, a fonte permanece aberta e é capaz de abrir outro que você nem imaginava. Quantas vezes olhamos para trás e percebemos que o alimento nunca faltou na mesa, que as contas, de um jeito ou de outro, foram pagas, que nos momentos mais apertados apareceu uma ajuda, uma oportunidade, uma saída? Aquilo não foi sorte. Foi a mão fiel do Pai que conhece as suas necessidades antes mesmo de você pedir. A noite de sexta-feira também nos ensina algo precioso: existe hora de parar. Deus trabalhou 6 dias e descansou, não porque estava cansado, mas para nos ensinar que a vida não se sustenta apenas pelo nosso esforço. Quem não consegue parar está dizendo, sem perceber, que tudo depende só de si. Descansar é um ato de fé. É declarar: eu fiz a minha parte esta semana, e agora entrego o resultado nas mãos de quem pode muito mais do que eu. Então, antes de dormir, faça um inventário de gratidão. Lembre-se do pão que você comeu hoje, do teto sobre a sua cabeça, das pequenas provisões que passaram despercebidas. E se ainda existe uma necessidade sem resposta, um boleto sem cobertura, uma porta que não abriu, coloque isso diante do Senhor com nome e sobrenome. Ele não se assusta com a sua lista. Ele já conhece cada item dela. A promessa continua de pé: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Durma esta noite não como quem carrega o mundo nas costas, mas como filho que sabe que o Pai continua acordado, cuidando, providenciando, preparando o amanhã. O seu trabalho tem valor, mas o seu descanso também é sagrado. Entregue a semana que passou, confie a semana que vem, e permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente nesta noite. Boa noite, Senhor. Chegamos diante de Ti no fim desta sexta-feira com o coração aberto e as mãos cansadas, mas cheias de gratidão. Obrigado por nos sustentar ao longo de toda esta semana. Obrigado por cada dia de trabalho, por cada oportunidade, pela força que colocaste em nossos braços e pela sabedoria que deste à nossa mente. Reconhecemos, Pai, que tudo o que temos veio de Ti. O alimento que chegou à nossa mesa, o teto que nos abriga nesta noite, a roupa que nos veste, cada pequena provisão que talvez nem tenhamos percebido, tudo é fruto da Tua bondade.
Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que confiamos mais no salário do que na tua fidelidade, pelas vezes em que a ansiedade falou mais alto do que a fé, pelas noites em que perdemos o sono fazendo contas em vez de descansarmos em ti. Nesta noite, nós entregamos em tuas mãos as nossas necessidades, uma por uma. Tu conheces as contas que precisam ser pagas, os projetos que precisam dar certo, as decisões que precisam ser tomadas. Tu vês aqueles entre nós que procuram emprego e ainda não encontraram, abre portas, Senhor, prepara oportunidades, vai adiante deles. Tu vês os que estão exaustos, sobrecarregados, trabalhando além das forças, renova o ânimo deles e ensina-lhes a descansar. Tu vês os que empreendem e carregam sozinhos o peso de sustentar outras famílias, dá-lhes direção, clientes, criatividade e paz. Pai, nós cremos na tua promessa. Cremos que tu suprirás todas as nossas necessidades, de acordo com as tuas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não de acordo com a nossa capacidade, não de acordo com a economia deste mundo, mas de acordo com a tua riqueza que não tem fim. Por isso, escolhemos confiar. Ensina-nos a trabalhar com excelência, mas a depender somente de ti. Ensina-nos a fazer a nossa parte com alegria e a deixar em tuas mãos aquilo que não podemos controlar. Que o nosso trabalho seja adoração, que as nossas mãos abençoem outras pessoas, e que a nossa provisão nunca se torne motivo de orgulho, mas de gratidão e generosidade. Abençoa, Senhor, o descanso desta noite. Que o nosso sono seja tranquilo, que os nossos sonhos sejam de paz, e que amanhã acordemos renovados, sabendo que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Cuida das nossas famílias enquanto dormimos, guarda a nossa casa, protege os que amamos. E quando a preocupação tentar bater à porta do nosso coração nesta madrugada, lembra-nos de que tu estás no controle, de que nunca vimos o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Nós te amamos, Pai. Obrigado por seres o nosso provedor, o nosso sustento, a nossa fonte que nunca seca. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.